Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nossa aula de hoje é sobre unidades de medidas de comprimento e vamos ver também as transformações envolvendo essas unidades de medidas de comprimento. Se você quer aprofundar um pouco mais neste conteúdo, fique comigo. Então nessa primeira parte eu trouxe aqui para vocês uma tabela com as unidades de medidas de comprimento. E a principal unidade de medida, que é a unidade padrão da unidade de medida de comprimento, é o metro. Então, o metro é aquele que nós vamos levar em consideração aqui para estar vendo as outras medidas de comprimento. Então, nós temos unidade padrão, que é o metro. Antes do metro, nós temos os múltiplos do metro, que são as unidades de medidas maiores que o metro. E depois da unidade padrão, que é o metro, nós temos os submúltiplos do metro, que são as unidades de medidas menores que o metro. Então, a primeira unidade de medida que nós temos aqui é o quilômetro. O quilômetro é representado pela letra km, hectômetro representado pela letra hm, decâmetro, DAM, e o metro, M, decímetro é o DM, centímetro, CM, e o milímetro tem os dois M's. Então, vocês podem observar, essa primeira medida está relacionada aqui ao quilômetro. Quer dizer que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Então, sempre que pensarmos aí em quilômetros e quisermos relacionar ao metro, devemos lembrar que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. 1 hectômetro corresponde a 100 metros. 1 decâmetro corresponde a 10 metros. E aqui temos 1 metro, e agora vamos ver os submúltiplos do metro. Então, 1 decímetro corresponde a 0,1 do metro. 1 centímetro corresponde a 0,01 do metro, e 1 milímetro corresponde a 0,001 metro. E dessas medidas aqui de comprimento, quais são as que nós utilizamos mais no nosso dia a dia? Que vocês têm mais contato? Então, vocês podem observar que é o quilômetro, né, que a gente sempre está utilizando, o metro e, por último, aqui o centímetro, que é a unidade de medida assim que nós utilizamos mais, são essas três. E agora, pensando nessa tabela que a gente acabou de ver aqui, vamos fazer essa atividade. Associe cada comprimento à unidade de medida adequada. Então, aqui temos comprimento e aqui temos unidade de medida. Então, a primeira que nós temos aqui é a frente de sua casa. Então, esse comprimento da frente de sua casa, ele pode ser medido como? Pode ser medido em quilômetro, milímetro, metro ou centímetro. Então, vocês podem observar que quilômetro, para medir a frente da sua casa, seria muito grande, né? Porque 1 quilômetro mede 1000 metros. Então, milímetro já é uma medida muito pequena, então não poderia ser. Então, o ideal aqui é o metro, né? Quando nós vamos medir uma medida não muito grande, então nós utilizamos o metro. Então, vamos associar aqui, letra C, metro. A segunda, largura da página do caderno. Então, a largura da página do seu caderno. Qual é a medida ideal aqui, né? Qual a unidade de medida ideal para a gente estar medindo essa largura da folha de caderno? Então, quilômetro é uma medida muito grande, não poderia ser. Milímetro já é uma unidade de medida pequena. O metro nós já utilizamos. Então, sobrou o centímetro. Então, quando nós vamos medir a largura do nosso caderno, nós podemos utilizar a régua, né? Que tem as medidas de centímetro. Então, a letra D, centímetro. Terceiro, distância entre duas cidades. A distância entre duas cidades é uma distância grande. Então, se é uma distância grande, dessas unidades de medidas que temos aqui, nós vamos utilizar o quilômetro. Então, a letra A, quilômetro. E o quarto, espessura da capa de um livro. Então, a espessura da capa de um livro quer dizer a finura que tem aquela capa do livro. Então, é uma medida bem pequena. Então, nós podemos utilizar o milímetro para estar medindo as medidas bem pequenas. Então, vamos associar aqui letra B, milímetro. Então, dessas unidades de medidas de comprimento que acabei de passar aqui para vocês, é importante lembrar que a unidade padrão é o metro, lembrar que o quilômetro é a maior medida que nós temos aqui, lembrar que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, que é uma unidade de medida assim que nós vamos usar bastante, né, o quilômetro, e lembrar do centímetro também, que 1 centímetro corresponde a 0,01 metro. Na próxima parte agora nós vamos fazer as transformações envolvendo essas unidades de medidas.
Pessoal, vamos lá então? Agora nós vamos ver as transformações envolvendo unidades de medidas de comprimento. Então, nós vamos ver como transformar quilômetro para hectômetro. Para transformar quilômetro para hectômetro, nós vamos multiplicar por 10. De hectômetro para decâmetro, multiplicar por 10. Decâmetro para metro, multiplicar por 10. Então, nessa tabelinha, sempre da esquerda para a direita, nós vamos estar multiplicando por 10. E da direita para a esquerda, quando nós queremos fazer o inverso, transformar milímetro para centímetro, nós vamos dividir por 10. Centímetro para decímetro, dividir por 10, decímetro para metro, dividir por 10 e assim por diante. Então, da direita para a esquerda, dividimos por 10 e da esquerda para a direita, multiplicamos por 10. Aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente estar fazendo juntos. 2 quilômetros para transformar em hectômetro. De quilômetro para hectômetro, nós vamos multiplicar por 10. Então, 2 quilômetros corresponde a 2 vezes 10, 20 hectômetros. 30 quilômetros para transformar em decâmetros. Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Então, nós vamos multiplicar por 10 e por 10 novamente. Ou podemos pensar na multiplicação direto por 100, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então, 30 quilômetros vezes 100 é igual a 3.000 decâmetros. 8 metros para transformar em centímetros. Então, de metro para centímetros, nós vamos multiplicar por 10, multiplicar por 10, ou multiplicar direto por 100. 10 vezes 10 é 100, então de metro para centímetros, eu multiplico por 100. Então, 8 metros, 8 vezes 100, 800 centímetros. Então, 55 milímetros nós vamos transformar para metro. Então, vou colocar aqui os 55 e a gente vai fazendo as transformações. 55 milímetros, então o último 5 está no milímetro e o outro 5 está no centímetro. Então, quando eu divido 55 milímetros para transformar para centímetro, eu divido por 10, a minha vírgula ficaria no 5,5. E depois, eu transformar 5,5 para dividir por 10, para transformar em decímetro, eu ando mais uma casinha com a minha vírgula. Então, para chegar no centímetro, eu andei uma casinha com a minha vírgula. E depois, para chegar no decímetro, eu ando mais uma casinha com a minha vírgula. E depois, para chegar de decímetro para metro, que eu divido mais uma vez aqui por 10, eu ando mais uma casa com a minha vírgula. Então, eu vou completar com 0 e colocar a vírgula. E vai ficar 0,055 metros. 48 centímetros para transformar em metro. Então, eu tenho 48 centímetros para transformar em metros. O 8 vai estar na casa do centímetro, o 4 na casa do decímetro. Então, quando eu divido 48 centímetros por 10 para transformar em centímetros, eu ando uma casa com a minha vírgula. E depois, de 4,8 para eu transformar para metro, eu ando mais uma casa com a minha vírgula. E vou colocar a vírgula e completar com 0. Então, 48 centímetros corresponde a 0,48 metros. Aqui eu trouxe mais algumas transformações para a gente estar fazendo. Então, 1 metro para centímetro. De 1 metro para centímetro, nós vamos multiplicar por 10 e multiplicar por 10. Ou então eu posso multiplicar direto por 100. 10 vezes 10 é 100. Então, de metro para centímetro, eu posso fazer 1 vezes 100, que é igual a 100 centímetros. Então, 1 metro corresponde a 100 centímetros. 25 decâmetros para transformar em metros. Então, eu tenho 25 decâmetros, quer dizer que o 5 está aqui na casa do decâmetro e o 2 estaria aqui no hectômetro. Então, 25 decâmetros. E eu vou transformar ele para metro, vou multiplicar por 10. 25 vezes 10 igual a 250 metros. 3,543 quilômetros para transformar em metros. Então, 3, a vírgula fica aqui na casa do quilômetro, 3,543 quilômetros. E eu vou transformar para metro, quer dizer que eu vou multiplicar por 10, por 10 e por 10. Ou eu posso multiplicar direto por 1.000. 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1.000. Então, 3,543 vezes 1.000 é igual a 3.543 metros.
5,8 decímetros para transformar em milímetros. Então, eu tenho 5,8 decímetros e vou transformar para milímetros. Então, a vírgula dos 5,8 ficou aqui no decímetro, 5,8. Para eu transformar para milímetro, eu vou multiplicar por 10, então vou colocar aqui o 5,8 sem a vírgula. 5,8 para eu transformar para centímetro, eu multiplico por 10, então eu vou andar uma casinha com a minha vírgula. Se a minha vírgula estava aqui no 5,8, então eu vou andar uma casinha com ela. E depois, 5,8 vezes 10 deu 58, e 58 vezes 10 é igual a 580. E eu ando mais uma casinha com a minha vírgula. Então, 5,8 decímetros corresponde a 580 milímetros. 34 metros para transformar para decâmetros. Então, eu tenho 34 metros para transformar para decâmetros. Então, 34 eu vou dividir por 10. Então, eu vou andar uma casa aqui com a minha vírgula. 34 é como se a vírgula estivesse no 4. Então, eu vou andar uma casinha com a minha vírgula. Então, vai ficar 3,4 decâmetros. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham compreendido essas unidades de medidas de comprimento e também as transformações envolvendo essas unidades de medidas de comprimento. E eu espero você na próxima aula. Se você gostou da aula, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus, até a próxima aula.